Meu filho me expulsou de casa e colocou os sogros no meu lugar. Mal sabia ele que estava chutando um velho milionário. Um velho que passou a vida calado, observando, escutando, juntando. Um velho que nunca precisou gritar para ter valor e que nunca precisou mostrar o que tinha para ser alguém. Ele me mandou embora dizendo que eu era um estorvo na casa dele, mas não sabia que há 20 anos eu comprei 3 terrenos que hoje valem mais do que a própria casa em que ele vive. E ele também nunca soube da conta de poupança que fui enchendo devagarinho desde que me aposentei. Ele expulsou um pai, mas também expulsou um homem que podia mudar o destino da vida dele. E o mais triste é que eu nunca quis nada disso. Me chamo Geraldo, sou do interior de Minas, nascido em Formiga, criado na roça, filho de lavrador. Trabalhei a vida toda como motorista de ônibus, daqueles antigos, da época que ainda se dava bom dia para quem entrava. Dirigi linha intermunicipal por mais de 30 anos, levando gente de todo tipo para todo canto. Nunca fui de falar muito, mas sempre fui de ouvir. A gente aprende muito escutando os outros. Quando me aposentei com 65 anos, decidi vir morar mais perto do meu filho, o Caio. Ele morava numa cidade em crescimento, com boas escolas para os netos, uma estrutura boa, perto de hospital. Me mudei para cá com um pensamento simples. Queria envelhecer perto da família, acompanhar os meninos crescendo, ajudar com o que eu pudesse. Nunca quis atrapalhar. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Eu pagava minhas contas, comprava minha comida e sempre que dava deixava algum trocadinho a mais na casa do Caio. Ele e a esposa sempre foram muito pra frente, como se diz. Gente que gosta de mostrar o que tem, carro novo, celular do ano, viagem de final de semana, e eu ali, quieto, com a minha vida simples, sem precisar me exibir. Durante anos, ajudei como pude. Quando o carro dele quebrou, eu emprestei R$2.000. Quando a nora quis reformar a cozinha, eu banquei os armários planejados. Nunca cobrei, nunca joguei na cara. Fui aquele velho que estava sempre ali para ajudar. Só que com o tempo, fui percebendo que a presença do velho já não agradava mais tanto assim. Começou com indiretas. Pai, o senhor podia sair mais de casa, né? Pai, a gente precisa de mais privacidade. Depois vieram os sorrisos falsos. E por fim, veio o que ninguém espera ouvir de um filho. Foi numa terça-feira de manhã. Eu estava na sala tomando meu café quando o Caio chegou com a esposa e disse, sem olhar nos meus olhos, Pai, a gente decidiu que é melhor o senhor ir. A gente vai trazer os pais da Amanda para morar aqui. Eles estão precisando mais. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. A gente achou que, com a sua aposentadoria, o senhor pode alugar uma kitnet. Aqui não dá mais, pai. Tá ficando desconfortável. Sabe quando você sente que o chão abre? Eu me senti tão pequeno, tão descartável. A casa era dele, eu sabia. Eu nunca pedi nada. Nunca assinei nada. Tudo estava no nome dele. Mas era ali que eu vivia. Meus livros, minhas fotos, meus netos. E ele me arrancou disso como quem troca uma peça de móvel. Sem briga. Sem gritaria. Só a frieza de uma decisão tomada. Recolhi minhas coisas em silêncio. Nem tudo. Só o que coube na mala. Nem olhei para os netos. Nem eles sabiam o que estava acontecendo. Fui embora com o corpo firme, mas a alma tremendo. Aluguei uma kitnet simples perto do terminal rodoviário. Voltei a ser o velho motorista, morando entre malas e lembranças. Dormi no colchão inflável na primeira noite. E na segunda. E na terceira. Mas enquanto eu estava lá, sozinho, algo dentro de mim começou a acordar. Abri a velha pasta preta onde guardo meus documentos. Tirei de lá as escrituras dos 3 terrenos que comprei 20 anos atrás, quando ainda dirigia de madrugada, ganhando hora extra. Os terrenos ficavam nos arredores da cidade, numa área que naquela época era só mato e poeira. Paguei barato, ninguém queria. Mas eu sabia que um dia aquilo ia valer.
Guardei também um extrato da minha conta poupança. Não era muito, mas tinha um valor bom. Durante anos deixei lá. Cada trocadinho que sobrava eu colocava ali. Nunca falei nada pro Caio. Nunca contei a ninguém. Nem para minha falecida esposa eu disse. Naquela noite, encostado na parede gelada do meu novo quarto, eu fechei os olhos. E pela primeira vez, senti um gosto diferente na boca. Não era rancor. Era justiça. E foi aí que eu comecei a planejar. Naquela primeira semana longe da casa do meu filho, eu não dormia direito. No silêncio daquela kitnet apertada, eu ficava deitado olhando para o teto, lembrando de cada detalhe da sala onde eu costumava sentar com meus netos para ver televisão. Lembrando da cozinha onde às vezes eu mesmo preparava um arroz, uma coisa simples. E agora, de repente, tudo isso tinha ficado para trás como se fosse nada. Mas quanto mais eu pensava, mais aquilo deixava de doer. E começava a virar outra coisa, um tipo de força quieta. Eu percebia que tinha passado a vida toda deixando os outros escolherem por mim. Sempre dizendo, tá bom assim, sempre aceitando. E agora? Agora eu tinha a oportunidade de fazer diferente. Foi nesse espírito que eu levantei da cama numa manhã de quarta-feira, coloquei minha camisa social azul clara, a mesma que eu usava no tempo do ônibus, e saí para a rua com um objetivo: rever pessoalmente aqueles terrenos que eu tinha comprado tantos anos atrás. Não era nem para vender de imediato. Era só para eu mesmo olhar, sentir com os meus olhos o que eu tinha construído em silêncio. Peguei um ônibus circular, com aquele cheiro antigo de diesel e banco de plástico meio gasto, e desci perto do bairro onde os terrenos ficavam. Quando eu saltei do ônibus, quase não reconheci o lugar. Onde antes era poeira e mato, agora tinha prédios subindo, placas de empreiteiras, máquinas trabalhando. E bem ali, bem naquela rua onde antes não passava nem cachorro, eu vi. Estavam começando as obras da rodovia nova. Fiquei uns bons minutos parado na calçada com a mão apoiada na bengala, porque ultimamente meu joelho já não ajuda tanto. Olhando para aquele movimento todo, não tinha ninguém me esperando, ninguém me chamando pelo nome. Eu era só mais um velho na rua. Mas ali dentro, eu sabia que era diferente. Aqueles terrenos ainda estavam no meu nome, e agora, mais do que nunca, tinham valor. E sabe o que é mais curioso? Enquanto eu estava lá parado, observando, passou um rapaz jovem, bem vestido, falando no celular. Sim, esses terrenos vão valorizar muito com a rodovia. É ouro puro. Eu só escutei aquilo de canto de ouvido e dei um sorriso discreto. Na volta para a kitnet, eu decidi que não era hora de pressa. Peguei meus papéis, organizei tudo direitinho numa pasta azul, comprei uma pasta nova até, para não chegar num banco ou num advogado com coisa velha. E aí, me deu vontade de fazer uma coisa que eu não fazia há anos. Fui até uma padaria simples ali perto, pedi um café com pão de queijo e sentei para tomar como se fosse dia comum. E sabe, ali, sentado naquela mesa de plástico, com o sol entrando pela janela da padaria, eu comecei a sentir uma paz que fazia tempo que eu não sentia. Uma paz de quem sabe que tem valor, mesmo que os outros não enxerguem. Só que essa tranquilidade não durou muito. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava meu café, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi meio desconfiado, e do outro lado uma voz. Seu Geraldo? Aqui é do Hospital Municipal. O senhor é o responsável pelo senhor Armando? Eu demorei um segundo para lembrar. Armando era meu antigo colega de profissão, outro motorista de ônibus, que eu não via há anos. A gente se perdeu no tempo, mas ainda constava meu nome na ficha dele, porque um dia desses eu tinha ido visitar e assinado como referência. Explicaram que ele estava internado, sem ninguém da família por perto, e que se eu pudesse passar lá seria bom. Na hora, me veio aquele peso no peito. Mesmo tendo meus próprios problemas, mesmo com tudo o que eu estava passando, eu não conseguia virar as costas para alguém que já foi importante para mim. E foi aí que eu percebi. Por mais que eu tivesse dinheiro guardado, terrenos, conta de poupança, aquilo tudo não podia apagar quem eu sempre fui. Um homem simples, que nunca deixou de ajudar os outros. Então fui. Peguei um ônibus de novo, desci no hospital, e quando entrei no quarto onde o Armando estava,
Vi aquele velho magro, deitado, respirando com dificuldade. Ele me olhou meio confuso, mas depois sorriu fraco. Geraldo. Achei que tinha sumido. Eu fiquei ali com ele umas 2 horas, conversando baixinho, segurando a mão dele. E foi nesse momento, enquanto eu estava sentado naquela cadeira dura de hospital, que me veio uma decisão firme na cabeça. Eu não ia mais ficar me escondendo. Não ia mais aceitar ser aquele velho esquecido. Na volta para casa, enquanto o sol já se punha lá no horizonte, eu fechei os olhos dentro do ônibus e pensei comigo mesmo, tá na hora de aparecer, de mostrar quem eu sou. Mas não era para jogar na cara de ninguém, não. Era para mim mesmo, para não deixar passar mais um dia vivendo pela metade. E foi nessa noite que eu abri meu caderno de anotações antigo, aquele mesmo onde eu fazia as contas do salário e anotava as rotas do ônibus, e escrevi ali, na primeira página, Plano de Geraldo, nova vida aos 72 anos. Só que o primeiro nome que eu coloquei nessa lista foi justamente o do meu filho, e eu sabia que o que estava por vir, ele nunca ia esquecer. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo do sol aparecer. Costumo dizer que é costume de quem passou a vida inteira trabalhando cedo, mas naquela madrugada foi diferente. Eu acordei porque a cabeça não parava. Era como se cada memória dos últimos anos passasse de novo na minha frente. A primeira vez que meu filho me chamou para almoçar na casa nova dele. A primeira vez que meus netos correram para me abraçar. E depois, o dia em que me expulsaram de lá, como se eu fosse um móvel velho. Levantei, coloquei água para esquentar no fogão elétrico da kitnet, e enquanto o café passava, fiquei olhando pela janela aquele céu escuro ainda sem cor, e pensei, tá na hora de fazer as coisas certas, sem pressa, mas sem medo. Nesse mesmo dia, peguei meus documentos e fui até o cartório. Eu queria deixar tudo em ordem, ver se estava tudo atualizado, se ninguém tinha mexido em nada. Confesso que tive um certo receio, porque era tanto tempo sem encostar naquelas escrituras, mas assim que entreguei os papéis para a moça do balcão, ela olhou e disse, Seu Geraldo, tá tudo certinho aqui, viu? Esses terrenos estão no seu nome mesmo. Eu agradeci, assinei alguns papéis para atualizar endereço e saí dali com uma pasta debaixo do braço, mas com o peito mais leve. E quando eu estava descendo a rua do cartório, aconteceu uma coisa que eu nunca ia esperar. Lá vinha do outro lado da calçada, meu próprio filho, Caio, de mãos dadas com a Amanda, minha nora. Eles estavam saindo de uma agência de viagens, os dois bem arrumados, rindo, falando alto. Eu fiquei parado, travado no meio da calçada, segurando minha pasta azul. E sabe o que mais doeu? Eles passaram bem do meu lado. E nem olharam para mim, nem notaram, nem para fingir educação. Era como se eu fosse invisível. Eu podia ter chamado. Podia ter falado qualquer coisa, mas não falei. Ali eu entendi que, para eles, eu realmente não existia mais. E aquilo, de certo modo, me deu ainda mais certeza do que eu precisava fazer. Eu não queria aparecer para eles como alguém precisando de ajuda. Não queria ir lá bater na porta pedindo para voltar. Eu queria aparecer quando já tivesse feito tudo do meu jeito, no meu tempo. Dei meia volta e fui até uma cafeteria pequena ali no centro. Pedi outro café, sentei numa mesa de canto, abri meu caderno de anotações. E ali mesmo, tomando meu café devagar, eu comecei a listar o que faltava fazer. Procurar um advogado, avaliar os terrenos, ver preço de venda ou aluguel, organizar meus documentos pessoais. Cada item, uma linha no papel. Sem pular etapas. Eu queria deixar tudo certo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no controle da minha própria vida de novo. Nos dias seguintes, entre uma visita no banco e outra no escritório do advogado, fui ajeitando as coisas. E mesmo com toda essa movimentação, todas as noites eu reservava uns minutos para passar no hospital e ver o Armando. Ele foi melhorando devagar, e toda vez que me via chegava a sorrir. Era como se a presença de um velho amigo fosse remédio para ele. E para mim também. Nessas conversas com ele, fui lembrando de histórias antigas, de viagens longas de madrugada, da época em que ser motorista era quase ser um contador de histórias, e aquilo me fazia bem. Era um jeito de lembrar que, apesar de tudo, eu ainda tinha valor. Valor como homem,
não só pelo que eu possuía no banco. Mas as semanas foram passando e chegou um dia em que a advogada, Dona Lúcia, uma mulher bem séria, mas muito atenciosa, me chamou no escritório dela e disse: Seu Geraldo, fizemos a avaliação dos terrenos. E olha, se o senhor quiser vender agora, pode conseguir um valor bem acima do mercado. A rodovia aumentou muito o interesse. Eu escutei aquilo com calma, respirei fundo e disse para ela: Dona Lúcia, vamos fazer do jeito certo. Quero vender, mas sem pressa. Quero fazer tudo dentro da lei. E quero deixar registrado que, se um dia eu não estiver mais aqui, o dinheiro vai para os hospitais da cidade. Não quero nada para quem me deixou para trás. Ela sorriu de lado e disse: Entendo, seu Geraldo, e respeito. Saí dali andando devagar, sentindo o vento batendo no rosto, e pensei comigo: agora sim, tá tudo certo. Agora posso olhar para frente sem peso nenhum no peito. Só que lá no fundo, mesmo com essa paz, eu sabia que um dia o Caio e a Amanda iam descobrir. E quando descobrissem, talvez fosse tarde demais. Naquela mesma noite, enquanto eu ajeitava minhas coisas na kitnet, recebi uma ligação inesperada. Era o número de um dos meus netos. Meu coração acelerou. Atendi rápido. Alô? E do outro lado, uma vozinha meio tímida. Vô, é o Lucas. A gente tá com saudade. Eu precisei me segurar para não chorar ali mesmo. Respondi com a voz firme. Também tô com saudade, meu filho. E antes que eu perguntasse mais alguma coisa, escutei ao fundo a voz do Caio chamando o menino. Desliga isso aí, Lucas. Já falei. A ligação caiu. Fiquei parado ali, segurando o telefone, olhando pro nada, sentindo aquela mistura de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Foi nesse momento que eu decidi. Não dava mais para adiar. Eu tinha que fazer o que precisava ser feito. E não ia esperar ninguém vir atrás de mim para isso. Porque agora era a minha vez. Naquela mesma noite, depois da ligação rápida do meu neto, eu simplesmente não consegui deitar para dormir. Fiquei ali, sentado à mesa da kitnet, com as luzes apagadas e só a claridade da rua entrando pela janela, iluminando de leve meus papéis. Era engraçado pensar que, mesmo tendo guardado tanta coisa durante tanto tempo, mesmo tendo investido nos terrenos, na poupança, eu ainda me sentia vazio. Um homem pode ter as escrituras mais valiosas da cidade na gaveta, mas se não tiver alguém que valorize ele de verdade, é como se fosse tudo papel em branco. Fiquei pensando naquela cena da manhã, quando encontrei meu filho e minha nora na rua e eles simplesmente passaram por mim como se eu fosse um poste. Era uma imagem que não saía da minha cabeça. Eu sabia que não podia mais carregar aquilo sozinho. Estava na hora de transformar tudo o que eu estava guardando em atitude de verdade. No dia seguinte, ainda cedo, levantei, coloquei minha melhor camisa, aquela azul clara que já estava meio gasta, mas ainda assim bem passada. Ajeitei a pasta azul debaixo do braço e saí andando pela cidade. Não quis pegar ônibus. Quis ir caminhando, sentindo cada rua, cada esquina, cada pedaço da cidade que eu tanto conhecia. Andei uns bons 40 minutos até chegar na imobiliária que ficava bem no centro, do lado da praça principal. Era um prédio grande, fachada de vidro, coisa moderna, com letreiros chamativos. Entrei devagar, olhando em volta, e logo fui atendido por um rapaz jovem, cabelo bem arrumado, terno alinhado. Expliquei para ele de onde eu vinha, que precisava falar com o gerente, que tinha negócios para tratar. Ele me olhou de cima a baixo, talvez achando que eu fosse pedir alguma informação, mas bastou eu abrir a pasta e mostrar os papéis para a postura dele mudar completamente. Rapidamente me encaminhou para uma sala reservada, onde o gerente me recebeu com um sorriso mais respeitoso. Dentro daquela sala, sem pressa, sentei na cadeira de couro e coloquei as escrituras sobre a mesa. E enquanto o gerente folheava tudo, conferindo assinatura por assinatura, eu ficava só observando. Via no olhar dele aquele brilho de quem está percebendo que não é qualquer negócio. E aí ele soltou, quase sem conseguir esconder o tom de surpresa. Seu Geraldo, esses terrenos aqui são ouro puro e estão 100% no seu nome. Eu apenas assenti com a cabeça, segurando o olhar firme, dizendo: sempre estiveram.
Ficamos ali por quase 1 hora conversando. Ele me explicou que agora, com a nova rodovia, os preços tinham triplicado. Falou de ofertas, de compradores interessados, de construtoras grandes querendo entrar na jogada. Eu escutava tudo com atenção, mas deixei bem claro, não queria vender por pressão, nem para fazer bonito para ninguém. Queria fazer no meu tempo, com calma, da forma mais segura possível. Saindo dali, caminhei de volta pelo centro e resolvi passar na praça. Me sentei num dos bancos de madeira, debaixo de uma árvore grande, e fiquei só observando o movimento. Crianças brincando, senhores jogando dominó, casais passando de um lado para o outro. E pensei, a vida continua, com ou sem a gente no meio. Mas naquele momento, diferente de semanas atrás, eu já não me sentia mais um homem largado. Eu sabia exatamente quem eu era e o que tinha. Tinha meus papéis em dia, minhas contas organizadas, meus terrenos bem avaliados. E, principalmente, tinha uma decisão tomada dentro do peito. Quando o relógio marcou por volta de 3 da tarde, levantei do banco e, sem nem planejar muito, peguei um ônibus em direção ao bairro onde ficava a casa do Caio. Era uma coisa que eu precisava fazer, mesmo que só para olhar de longe. Queria ver com os próprios olhos como estavam as coisas por lá. Desci 2 ruas antes. Andei devagar, com as mãos nos bolsos, e quando dobrei a esquina, lá estava a casa. Igualzinha por fora, mas diferente por dentro. Dava para ouvir o som de risadas, música baixa, cheiro de carne assando vindo do quintal. Fiquei parado do outro lado da rua, debaixo de uma árvore, observando sem pressa. Foi então que vi. As mesas montadas no quintal, gente conversando, e no meio daquilo tudo, os sogros do Caio. Ele abraçado neles, sorrindo, batendo no ombro do sogro como quem é dono de tudo. Aquilo me deu um aperto no peito, mas eu não desviei o olhar. Fiquei ali parado, imóvel, até que meus olhos se encontraram com alguém. Era o Lucas, meu neto. Ele estava mais afastado da festa, no cantinho do quintal, mexendo num brinquedo sozinho. E de repente, ele olhou para a rua, me viu. E foi como se o tempo parasse. Eu levantei a mão devagar, fiz um aceno pequeno, sem chamar atenção. Mas antes que ele pudesse responder, apareceu o Caio atrás dele, puxando pelo ombro, levando o menino para dentro de casa. Eu fiquei parado mais um tempo, com o coração batendo forte. Depois dei meia volta e fui embora. Na volta para a kitnet, sentei à mesa novamente. Peguei meu caderno, aquele mesmo onde eu anotava as rotas do ônibus antigamente, e dessa vez escrevi diferente. Não eram mais planos. Era uma carta. Uma carta para o Lucas. Não para agora, mas para quando ele fosse maior, para quando entendesse de verdade o que tinha acontecido. Nela, contei sobre os terrenos, sobre a conta poupança, sobre tudo o que eu tinha guardado. E escrevi também que, mesmo sendo deixado de lado, eu nunca tinha deixado de amar eles, mas que agora eu precisava cuidar de mim. Precisava seguir meu caminho. Depois de fechar a carta, guardei dentro de um envelope branco e escondi junto das escrituras. Foi ali que me dei conta. O mais difícil já tinha passado. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Agora era só questão de tempo. Porque mais cedo ou mais tarde, o Caio e a Amanda iam descobrir quem era o velho que eles tinham expulsado de casa. E quando esse dia chegasse, eu sabia que eles nunca mais iam esquecer. Depois de terminar aquela carta pro Lucas, coisa de 2, 3 páginas bem escritas à mão, com minha letra um pouco tremida, mas firme, eu senti que tinha feito o que precisava por dentro. Não era mais questão de dinheiro, de terrenos, nem de mostrar para ninguém que eu tinha valor financeiro. Era questão de deixar registrado de alguma forma quem eu fui de verdade, para alguém da família um dia saber. Mas a vida não para esperar a gente terminar essas coisas. E nos dias seguintes, fui vivendo naquela mesma rotina calma. Café passado no coador, caderno de anotações sempre por perto, visitas regulares à imobiliária e ao advogado. E toda noite, sem falta, um pulo no hospital para ver o Armando. O Armando, aliás, estava melhorando devagar. Já conseguia conversar mais firme, sentar na cama, contar histórias antigas. Ele sempre ria quando me via chegando com aquele chapéu na mão, dizendo: "Olha aí, o Geraldo não esquece dos velhos." Eu respondia sempre igual:
Esquecer não é do meu feitio, Armando. E nessas conversas, entre uma história e outra, eu fui contando para ele o que estava acontecendo comigo. Contei dos terrenos, da situação com o Caio, da expulsão. Ele escutava tudo quieto, só balançando a cabeça. E um dia me disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Geraldo, às vezes o silêncio é a resposta mais barulhenta que a gente pode dar. Voltei para casa naquela noite pensando nisso. E foi então que decidi. Eu não ia atrás do Caio, nem para falar do dinheiro, nem para falar de nada. Eu ia simplesmente seguir meu caminho em silêncio e deixar que o mundo desse conta de fazer ele descobrir. E foi exatamente o que aconteceu dias depois. Na manhã de uma sexta-feira, acordei com o celular tocando sem parar. Número desconhecido. Atendi meio sonolento, e do outro lado, a voz de Dona Lúcia, minha advogada. Seu Geraldo, o senhor está sentado? Recebemos uma proposta formal pelos terrenos. Uma empreiteira grande, daquelas que trabalham com rodovia. O valor é alto, muito alto. Eu respirei fundo, pedi para ela repetir e confirmei. Pode seguir adiante, mas do jeito que combinamos. Tudo em meu nome, contrato certinho e nada de pressa. Ela garantiu que sim. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado, olhando para o chão, pensando. Foi para isso que eu me preparei. Durante anos, trabalhando quieto, sem contar para ninguém, economizando cada centavo. Naquele mesmo dia, passei no banco e pedi para abrir uma conta nova, separada da poupança antiga. Queria deixar tudo organizado, cada coisa em seu lugar. Fui tratado com respeito pelo gerente, diferente de outros tempos em que eu chegava de roupa simples e mal me davam atenção. E quando ele me perguntou de onde vinha aquele dinheiro, eu só sorri e disse: trabalho de uma vida inteira. Saí de lá com o cartão novo no bolso e um alívio no peito que eu não sentia fazia tempo. À tarde, depois de resolver tudo, decidi caminhar de novo pelo centro. Dessa vez, sem rumo certo, só para sentir o movimento da cidade. E foi aí que, de repente, quase sem querer, eu esbarrei com alguém conhecido. Era o Kleber, amigo antigo, daqueles que jogavam truco comigo no bar do seu Zé anos atrás. Ele me olhou, arregalou os olhos e disse: Geraldo? Rapaz, pensei que você tinha sumido. Ficamos ali, conversando na calçada, e entre uma história e outra, ele acabou soltando. Fiquei sabendo do Caio, viu? Fizeram uma festa danada esses dias, mas parece que o negócio não tá fácil para ele. Ouvi dizer que andam com dívida grande. Eu não disse nada, só confirmei com um gesto de cabeça. Mas por dentro, aquilo ficou batendo. Mesmo agora, mesmo depois de me expulsarem, a vida deles não estava tão certa assim quanto parecia. Voltei para a kitnet, sentei à mesa e pela primeira vez em muito tempo, peguei o rádio antigo que eu tinha trazido da minha antiga casa. Liguei, sintonizei numa estação de música sertaneja daquelas bem antigas que eu ouvia nos tempos de estrada. Deixei tocando baixinho enquanto organizava meus papéis, as pastas, as cartas, tudo em ordem. E enquanto fazia isso, me peguei pensando, talvez o destino tenha mesmo um jeito curioso de acertar as contas. Não é gritando, nem brigando, nem jogando coisa na cara dos outros. É ficando quieto, deixando o tempo mostrar quem é quem. Já era noite quando alguém bateu na minha porta. 3 toques firmes. Fiquei parado por um momento, em silêncio, antes de levantar e abrir. Quando abri, dei de cara com algo que eu não esperava de jeito nenhum. Naquela noite, quando escutei os 3 toques secos na porta da minha kitnet, confesso que meu coração acelerou de um jeito que fazia tempo que não acontecia. Fiquei em pé por uns segundos, com a mão na maçaneta, respirando fundo. Eu não esperava a visita de ninguém. E justamente por isso minha cabeça começou a rodar. Seria alguém do banco? Da imobiliária? Algum vizinho? Mas lá no fundo, eu já sentia que não era coisa comum. Girei a maçaneta devagar, com o rádio ainda ligado baixinho no fundo da sala, e quando a porta abriu, lá estava ele. Meu filho, Caio. De pé, meio torto, segurando o celular numa mão e com o rosto diferente. Não era mais aquele olhar firme, seguro. Era um olhar perdido, meio desesperado até. A gente ficou uns bons segundos se encarando, sem dizer nada. Ele abriu a boca para falar, mas a voz saiu falha. Pai, a gente...
Eu precisava falar com o senhor. E ali, parado na porta da minha kitnet, ele parecia pequeno. Muito menor do que aquele homem que eu tinha visto dias antes, abraçado aos sogros, sorrindo em festa. Eu dei um passo para o lado, sem dizer palavra, só deixando espaço para ele entrar. E ele entrou devagar, olhando em volta com um jeito estranho, como quem está vendo um lugar que nunca imaginou existir. Eu nem sabia onde o senhor estava morando. Perguntei para a vizinhança, para o pessoal da antiga rua. Ninguém sabia. Eu apenas sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde eu tomava meu café todo dia, e esperei ele continuar. Ele ficou de pé no meio da sala, meio sem saber o que fazer com as mãos, até que soltou de uma vez. Pai, eu fiquei sabendo dos terrenos. Naquele instante eu só respirei fundo e abaixei os olhos para o tampo da mesa. Era isso então. Não era saudade. Não era arrependimento. Era negócio. Era dinheiro. Falaram na cidade que o senhor vendeu tudo, que fechou negócio com empreiteira grande. Ele continuava falando, a voz agora mais rápida, meio atropelada. Pai, eu errei com o senhor. Eu não devia ter falado aquelas coisas, ter pedido para o senhor sair de casa. Mas a gente estava com muita pressão, muita dívida. Eu estava perdido. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo. Eu sei que fui injusto, mas agora, com tudo isso acontecendo, a gente está precisando. Eu fiquei em silêncio por mais alguns segundos, olhando para ele com calma, e só então falei, num tom firme, mas sem levantar a voz. Você lembra, Caio? Quantas vezes eu ajudei vocês? Quando o carro quebrou, quando a Amanda queria reformar a cozinha. Eu sempre estive lá, sem falar nada, sem jogar na cara. Ele abaixou a cabeça, parecia um menino sendo repreendido. E quando você me mandou embora, Caio, você nem olhou nos meus olhos, nem se preocupou onde eu ia dormir naquela noite. Ele tentou interromper. Pai, Mas eu levantei a mão devagar, pedindo silêncio, e continuei. Eu passei a vida toda guardando cada centavo, pensando em vocês, pensando em deixar alguma coisa para os meus netos. Mas chegou um ponto, Caio, que eu precisei pensar em mim. Ele ficou quieto. Os olhos começaram a encher d'água, mas não eram lágrimas sinceras, pelo menos não totalmente. Era mistura de arrependimento e desespero. Pai, se o senhor pudesse ajudar agora, a casa está hipotecada. Eu estou devendo mais do que consigo pagar. Se perder a casa, a Amanda vai me deixar. Aquelas palavras foram como um peso no meu peito, mas ao mesmo tempo confirmavam tudo o que eu já sabia. O tempo tinha dado a volta, e agora era ele quem estava do lado de fora, batendo na minha porta. Eu respirei fundo, levantei devagar da cadeira, caminhei até o armário onde guardava minhas pastas e tirei de lá o envelope branco, o mesmo onde eu tinha colocado a carta para o Lucas. Mas dessa vez, eu tirei só um papel, a cópia da escritura dos terrenos, já vendidos, com o valor carimbado e tudo oficial. Coloquei sobre a mesa, olhando direto nos olhos do Caio. Tá aqui, Caio. Você tá certo. Eu vendi, e foi por um bom valor. Ele olhou para o papel como se fosse ouro, mas antes que ele dissesse qualquer coisa, eu completei. Mas não é seu. Não é da Amanda. Não é da casa. Isso aqui é o que eu construí para mim. E o que eu deixar um dia vai ser para os netos. Não para quem me virou as costas. O silêncio que se fez depois daquelas palavras foi pesado. Ele ficou ali parado, olhando para mim, com a respiração forte, as mãos tremendo. Pai, pelo amor de Deus. Mas eu só fiz um gesto com a cabeça, apontando para a porta. E pela primeira vez na vida fui eu quem disse: agora é você quem precisa sair. Ele ficou imóvel por uns segundos. Depois virou devagar. Passou pela porta sem dizer mais nada e foi embora. Eu fiquei olhando pela janela enquanto ele descia a rua de cabeça baixa, com o mesmo passo de quem perdeu tudo. Fechei a porta devagar, voltei para minha cadeira e sentei de novo. E pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, senti uma paz profunda. Porque agora, finalmente, as coisas estavam no lugar certo. Eu não precisava mais carregar mágoa, nem peso, nem nada. Eu era só eu, um velho. Mas um velho que soube cuidar de si mesmo. E ainda assim, dentro de mim, eu sabia.
Aquilo não era o fim, não ainda. Na manhã seguinte, depois daquela noite em que meu filho saiu da minha porta com os ombros caídos, eu acordei antes mesmo do despertador tocar. Abri os olhos devagar, e ao invés de sentir aquele peso no peito que costumava me acompanhar, havia um silêncio diferente dentro de mim. Não era vazio, era alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais esperando por nada. Não estava esperando desculpa, nem reconhecimento, nem convite para voltar. Eu só queria seguir. Levantei, fui até a cozinha da kitnet, passei meu café como sempre, olhando pela janela para o céu claro da cidade. E enquanto mexia o café na caneca branca, pensei comigo mesmo, agora é só viver. No meu ritmo, do meu jeito. Naquele mesmo dia, ainda cedo, peguei minhas coisas e fui direto para o escritório da dona Lúcia. Queria resolver de vez o assunto dos papéis, fechar a última etapa da venda dos terrenos. Quando cheguei lá, ela me recebeu com aquele sorriso discreto de sempre, me chamando para entrar na sala dela. Seu Geraldo, está tudo encaminhado. O depósito já foi confirmado e os registros estão atualizados. Agora é só o senhor decidir o que quer fazer com o valor. Eu sentei na cadeira da frente dela, peguei a pasta que ela me entregou com os documentos finais e fiquei um tempo folheando, lendo cada linha. Não porque eu duvidasse do trabalho dela, mas porque era importante para mim olhar aquilo com calma, com atenção. Depois de conferir tudo, levantei os olhos para ela e disse: eu quero deixar registrado no cartório. Em caso de qualquer coisa, esse dinheiro vai ser dividido entre hospitais e instituições da cidade. Nada para o meu filho, só para os netos, se algum dia eles precisarem. Dona Lúcia fez que sim com a cabeça, anotando tudo direitinho, e ainda disse: o senhor tem certeza, seu Geraldo, porque uma vez registrado, não volta atrás. Eu dei um leve sorriso de canto e respondi: tenho. A vida já me ensinou que dinheiro, quando cai na mão de quem não sabe valorizar, não serve para nada. Saí dali mais leve ainda, com a certeza de que estava fechando o ciclo. Na volta para casa, resolvi passar na padaria onde costumava tomar café nos primeiros dias depois da expulsão. Entrei, pedi meu pão de queijo de sempre, sentei na mesa do canto e fiquei ali olhando o movimento. Foi então que, do nada, uma moça se aproximou da minha mesa. Jovem, uns 30 e poucos anos, bem vestida, com um olhar curioso. O senhor é o seu Geraldo? Eu estranhei na hora, mas respondi que sim, e ela continuou: me desculpe incomodar. É que eu trabalho numa rádio local e fiquei sabendo da sua história, dos terrenos, da venda, e que o senhor era motorista de ônibus há muitos anos. A gente gostaria de convidar o senhor para contar um pouco dessa trajetória no programa da manhã. Eu fiquei ali, por alguns segundos, sem dizer nada. Não era o tipo de coisa que eu esperava. Sempre fui homem de silêncio, de ficar no meu canto. Mas, de repente, aquela ideia me pareceu boa. Não para aparecer ou para mostrar que tinha dinheiro, mas para deixar registrado, de algum jeito, a história de quem trabalhou a vida inteira, de quem foi deixado de lado e mesmo assim seguiu em frente. Então aceitei. Marquei com ela o horário, trocamos contato e saí da padaria com uma sensação estranha de que talvez meu nome fosse ser lembrado de um jeito diferente a partir dali. Naquela mesma tarde, fui até o hospital mais uma vez ver o Armando. Ele estava mais disposto, já conseguia andar com ajuda, e quando me viu, abriu um sorriso maior do que de costume. Geraldo, rapaz, escutei falar de você na rádio esses dias. Tão dizendo que você ficou rico. Eu dei uma risada baixa e disse: rico de paz, Armando. De dinheiro, a gente só usa o que cabe no bolso da camisa. Ele concordou com um gesto da cabeça e a gente ficou ali conversando, falando de velhos tempos, relembrando viagens, paradas em postos de estrada, aquela vida que só quem foi motorista sabe como é. Foi uma conversa simples, mas que me deixou mais em paz ainda. Voltando para a kitnet, no final do dia, enquanto o sol se punha lá no horizonte e pintava o céu de laranja e roxo, eu me sentei na varanda da frente com o rádio ligado baixinho, ouvindo as modas antigas. E ali, naquele silêncio, pensando em tudo o que tinha acontecido até agora, me dei conta de uma coisa.
Às vezes, o verdadeiro valor da vida não está no que a gente tem, nem no que a gente perde. Está na maneira como a gente escolhe seguir, mesmo quando ninguém está olhando. Eu estava bem. Não precisava mais provar nada para ninguém. E mesmo que meu filho nunca mais batesse na minha porta, eu já tinha feito as pazes comigo mesmo. Mas o destino, mais uma vez, não ia me deixar quieto por muito tempo. Porque naquela mesma noite, bem tarde, o telefone tocou de novo. E quando eu atendi, era alguém que eu não esperava de jeito nenhum ouvir de novo. Quando atendi o telefone naquela noite, confesso que por um instante minha mão chegou a tremer. Eu não esperava a ligação de ninguém àquela hora. O relógio marcava quase 11 da noite, e o rádio ainda tocava baixinho ao fundo, enquanto eu terminava de organizar alguns papéis. Levei o aparelho até o ouvido devagar. Disse "alô" num tom baixo. E do outro lado, depois de um silêncio rápido, escutei uma voz que fazia tempo que eu não ouvia. Amanda, minha nora. Fiquei mudo por uns segundos, só ouvindo a respiração dela. E foi ela quem quebrou o silêncio primeiro, com uma voz mais baixa, mais contida do que de costume. Seu Geraldo, desculpa ligar essa hora, mas eu precisava falar com o senhor. Naquele momento, eu não disse nada. Apenas esperei ela continuar. É sobre o Caio. Ele tá mal. Desde aquele dia que foi aí. Ele não dorme, não come direito, tá quase sem trabalhar. A dívida apertou de vez. E eu não sei mais o que fazer. E fiquei parado com o telefone na mão, ouvindo aquelas palavras que sinceramente eu nunca imaginei que sairiam da boca dela. Amanda sempre foi de cabeça erguida, de falar alto, de não abaixar para ninguém. E ali estava, me ligando quase na madrugada, pedindo ajuda de um jeito que, no fundo, não era só financeiro. Tinha desespero ali. Mas mesmo assim, respirei fundo e respondi com calma. Amanda, vocês escolheram um caminho e eu escolhi o meu. Não é fácil, eu sei. Mas cada um precisa aprender com as próprias escolhas. Do outro lado, ela ficou em silêncio por um tempo, até soltar, num tom mais cansado. Eu entendo. Só queria que o senhor soubesse. E desligou. Fiquei ali sentado por um bom tempo, com o telefone ainda na mão, olhando para o nada. Não era raiva o que eu sentia. Era uma mistura de pena e de aceitação. Sabia que aquele momento ia chegar. Mais cedo ou mais tarde, as consequências sempre batem na porta de quem planta ingratidão. E mesmo que meu coração de pai ainda doesse, eu não podia mais me deixar levar. O silêncio, como o Armando tinha dito, era agora minha resposta mais barulhenta. No dia seguinte, como de costume, levantei cedo, coloquei minha camisa azul, ajeitei meu chapéu e saí para caminhar um pouco pela cidade. Já era hábito meu, todo dia depois do café, andar sem rumo certo, só para esticar as pernas e clarear a cabeça. Passei pela praça, cumprimentei uns conhecidos e em determinado momento resolvi entrar na igreja antiga do centro. Fazia anos que eu não entrava ali. Entrei devagar, com respeito, tirei o chapéu e sentei num dos bancos de madeira lá no fundo, onde ninguém costuma ver. Fiquei ali quieto, olhando para o altar, lembrando de quando eu levava o Caio pequeno para assistir missa comigo e com a mãe dele. Tanta coisa tinha mudado desde então. E foi ali, naquele silêncio, que fiz minha oração. Não pedi riqueza, nem saúde. Pedi sabedoria, para saber agir com justiça, para não deixar meu coração endurecer demais, mas também para não me deixar ser feito de bobo de novo. Porque existe uma linha muito fina entre perdoar e se esquecer de si mesmo. Saí da igreja mais leve, com a cabeça fria, pronto para resolver o que ainda precisava. Na volta para casa, encontrei novamente Dona Lúcia, minha advogada. Ela me chamou num canto e disse que os últimos papéis já tinham sido finalizados. O dinheiro estava dividido entre duas contas, exatamente como eu tinha pedido. E, além disso, ela tinha levado adiante o registro oficial. Em caso de falecimento, as instituições de caridade da cidade seriam as beneficiadas, e não o Caio ou a Amanda. Quando ela me entregou o documento final, lacrado num envelope grosso, eu senti como se estivesse colocando um ponto final numa história de muitos anos. Um ciclo se fechando.
Guardei o envelope com cuidado, agradeci e disse que agora a única coisa que eu queria era viver em paz. Só que o destino, como sempre, parece gostar de testar a gente quando a gente acha que tá tudo resolvido. Naquela mesma tarde, pouco antes do pôr do sol, enquanto eu estava sentado na varanda da kitnet, escutando meu rádio, alguém bateu na porta de novo. Mas dessa vez, não foram 3 toques secos. Foi um toque mais tímido, quase respeitoso. Levantei devagar, caminhei até a porta e quando abri, era o Lucas, meu neto, sozinho, com uma mochila pequena nas costas e um olhar diferente, meio sério demais para alguém da idade dele. Fiquei parado, surpreso, sem dizer nada por alguns segundos. Ele foi quem falou primeiro. Vô, eu fugi de casa. Aquelas palavras entraram no meu peito de um jeito difícil de explicar. Olhei para ele, para os olhos que eram tão parecidos com os do Caio quando era menino, e só consegui perguntar com a voz baixa: E por que, meu filho? Lucas olhou para o chão, apertando a alça da mochila, e respondeu: Porque lá não é mais minha casa. Lá não tem mais família. Meu coração apertou, mas dessa vez eu não disse nada. Apenas abri a porta toda, dei um passo para o lado e deixei ele entrar. Sem pressa, sem perguntar mais nada. E foi assim que, naquele dia, sem que eu tivesse planejado, minha vida mudou de novo. Não por dinheiro, não por terrenos, mas por algo muito mais importante. Por um gesto simples de amor. Mas eu sabia. Ainda tinha muita coisa para acontecer. Naquela noite, depois que o Lucas entrou com a mochila nas costas, não precisei perguntar mais nada de imediato. Apenas fechei a porta devagar, sem fazer barulho, e caminhei atrás dele até a cozinha. Ele se sentou sozinho na cadeira onde eu costumava tomar meu café todos os dias, olhando para o chão, com as mãos apoiadas nos joelhos, sem dizer uma palavra. Peguei uma caneca, coloquei um pouco de leite para ele, porque sabia que café seria forte demais para um menino daquela idade, e deixei sobre a mesa, ao lado dele. Come alguma coisa, Lucas, eu disse com a voz baixa. Ele apenas balançou a cabeça em silêncio, mas não tocou no leite. Aquilo me deixou com um aperto no peito, mas eu sabia que precisava respeitar o tempo dele, do mesmo jeito que eu tinha aprendido a respeitar o meu próprio silêncio nos últimos meses. Então, em vez de ficar pressionando, puxei minha cadeira, me sentei ao lado e fiquei ali, quieto, esperando. Depois de alguns minutos, ele mesmo começou a falar de cabeça baixa, com a voz meio embargada. Eles não param de brigar, vô. Meu pai e minha mãe. Desde aquele dia que ele foi falar com o Senhor, ficou pior. Eles acham que eu não ouço, mas eu ouço tudo. A cada palavra que ele dizia, parecia que uma faca ia entrando devagar no meu peito. Porque por mais que eu já estivesse em paz com o que tinha vivido, saber que o meu neto agora carregava aquele peso era diferente. Criança nenhuma devia viver com medo dentro da própria casa. Ele continuou. Outro dia eu ouvi meu pai dizer que a gente ia perder a casa. Que talvez fosse morar num lugar bem pequeno, ou até com os avós da minha mãe. Mas eu não quero. Eu só queria ficar com o Senhor. Nesse momento, não teve jeito. Eu me levantei, coloquei a mão no ombro dele e disse, bem devagar, como quem conversa de homem para homem, mesmo ele ainda sendo só um menino. Lucas, escuta seu avô. Você não tem culpa de nada disso, e eu tô aqui para você. Sempre estive, mesmo de longe. Ele olhou para mim, com os olhos vermelhos de quem segurava o choro há muito tempo, e pela primeira vez, desde que entrou naquela casa pequena, sorriu de leve, como quem finalmente podia respirar. Peguei as coisas dele, organizei num canto e preparei um colchão para ele dormir na sala, porque na kitnet não tinha quarto separado. Enquanto ajeitava tudo, pensava comigo mesmo. Olha onde a vida foi me levar. De um velho esquecido, expulso da casa do próprio filho, para alguém que agora precisava ser porto seguro de um neto fugido de casa. Mas eu não reclamava. Pelo contrário, sentia que talvez aquele fosse o verdadeiro sentido de tudo que eu tinha passado. Na manhã seguinte acordei cedo como sempre, mas dessa vez com Lucas ainda dormindo na sala. Fiz café para mim, esquentei leite para ele e fiquei ali quieto, sentado, pensando no que fazer.
Eu sabia que a situação não podia ficar daquele jeito para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o Caio e a Amanda iam dar falta do menino. Mas eu também sabia que simplesmente devolver ele, como quem devolve algo perdido, não seria a solução. Então peguei o telefone, respirei fundo e decidi ligar direto para Dona Lúcia. Expliquei a situação, disse que precisava de orientação. E ela, sempre calma, me respondeu que o melhor era procurar o conselho tutelar para formalizar tudo e não ter problema depois. Não era o tipo de coisa que eu queria envolver, mas entendi que era o certo. Enquanto eu falava com ela, Lucas acordou, se levantou ainda meio sonolento e veio até a cozinha. Sentou à mesa, tomou o leite quieto e depois me olhou de novo com aquele olhar sério demais para alguém da idade dele. Vô, eu não quero voltar para lá. Eu sentei do lado dele, coloquei a mão no ombro dele outra vez e disse: a gente vai resolver isso do jeito certo, meu filho. Sem briga, mas sem medo também. Depois do café, saímos juntos. Fomos até o centro da cidade. Paramos no conselho tutelar, expliquei tudo pro pessoal de lá. E graças a Deus encontrei gente decente. Não ficaram do lado de ninguém logo de cara. Escutaram minha história, ouviram o que Lucas tinha para dizer, anotaram tudo. E depois de algumas horas, marcaram uma visita formal para conversar com o Caio e a Amanda, para entender melhor o que estava acontecendo. Eu sabia que era o caminho certo. E mesmo que fosse duro expor as coisas dessa forma, no fundo eu sentia que já não tinha mais escolha. Era pelo bem do menino. Quando voltamos para casa, já no final da tarde, Lucas estava mais tranquilo. Ajeitou as coisas dele no cantinho da sala como se fosse um quarto improvisado e até ajudou a organizar a mesa para o jantar. Coisa simples, arroz, feijão e um bife. Mas a gente comeu junto, em silêncio, cada um respeitando o espaço do outro. E enquanto a gente comia, eu fiquei observando ele, pensando em como aquele menino era diferente do pai dele, mais sensível, mais atento às coisas. E foi aí que me dei conta. Talvez o maior presente que a vida estava me dando agora não fosse o dinheiro, nem os terrenos. Era essa chance de poder fazer diferente, de ensinar para o Lucas coisas que talvez o Caio nunca tivesse aprendido direito. Naquela noite, depois que ele foi dormir, fiquei sentado na varanda da kitnet como sempre, ouvindo o rádio baixinho. Mas dessa vez, com um sentimento novo dentro do peito. Era como se tudo tivesse finalmente se encaixando. A justiça que eu buscava não era só mostrar para o meu filho que eu tinha valor. Era cuidar de quem realmente precisava de mim. E agora eu tinha a certeza de que estava no caminho certo. Mas é claro, a história ainda não tinha terminado. Porque no dia seguinte cedo, antes mesmo de tomar o café, escutei passos na frente da kitnet. Levantei, fui até a porta, e quando abri, lá estavam Caio e Amanda, juntos, com o rosto fechado, parecendo mais nervosos do que nunca. Só que dessa vez eu não estava mais sozinho. E era exatamente assim que eu queria que fosse. Naquela manhã, quando abri a porta e dei de cara com o Caio e a Amanda parados ali na calçada, os dois juntos, eu não senti nem raiva nem medo. Senti apenas certeza de que o tempo tinha colocado cada coisa no seu lugar. Eles estavam mais abatidos do que da última vez. A expressão da Amanda era dura, mas com os olhos vermelhos de quem passou a noite acordada. E o Caio parecia menor do que eu lembrava, com o rosto meio caído, barba por fazer. Pai, ele disse logo de cara, a gente precisa conversar. Eu mantive o tom calmo, abri a porta só o suficiente para sair para fora e falei, agora não é só comigo que vocês precisam falar. E apontei com o queixo para dentro, onde o Lucas estava sentado à mesa, desenhando num pedaço de papel. O Caio deu um passo para dentro, mas eu levantei a mão. Devagar, não é mais só entrar sem pedir. Amanda olhou para mim e disse com um tom de voz diferente, mais baixo. A gente veio buscar o Lucas. Eu respirei fundo e, em vez de responder de imediato, chamei o menino. Lucas, vem cá, meu filho. Ele veio devagar, pé no chão arrastando, sem olhar direito para os pais. E foi ele mesmo quem falou primeiro. Eu não quero ir embora, pai. Aquelas palavras cortaram o silêncio como faca. Amanda ficou branca. Caio fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, mas não disse nada. Eu coloquei a mão no ombro do menino, olhando firme para o Caio. Ele não fugiu por capricho, Caio.
Ele fugiu porque lá não era mais casa para ele. O clima ficou pesado, mas dessa vez não havia mais espaço para briga. Eu sabia que agora as coisas iam ser resolvidas do jeito certo. Expliquei calmamente que o conselho tutelar já estava acompanhando a situação, que tudo tinha sido feito dentro da lei, que não era mais só questão de querer ou não querer. Era questão de proteção, de responsabilidade. O Caio abaixou a cabeça. E pela primeira vez eu vi nele uma coisa que eu não via há muito tempo. Arrependimento de verdade. Ele disse com a voz falhando: Pai, eu não sabia que tinha chegado nesse ponto. Eu errei. Não precisei responder. Só fiquei ali de pé, firme, olhando nos olhos dele. Amanda, ainda meio dura, apenas segurou o braço do marido, sem falar mais nada. Foi nesse momento que eu decidi dizer o que precisava ser dito. Com o menino ali do lado, escutando cada palavra, eu falei: Caio, vocês me tiraram da casa de vocês. Disseram que não tinha mais lugar para mim. Mas a vida dá voltas, meu filho. Hoje, quem não tinha lugar era o Lucas. E ele achou aqui. Não foi para machucar, foi para deixar claro. Para gravar na memória deles que não era questão de dinheiro, de terrenos, de conta bancária. Era questão de respeito, de amor de verdade. E eu vi nos olhos do meu filho que ele entendeu. Depois de uns minutos, Caio se aproximou do Lucas, abaixou até ficar na altura do menino e falou: Filho, me desculpa. Não disse mais nada além disso. Amanda também abaixou a cabeça. E ali, naquela calçada simples, sem plateia, sem ninguém filmando, aconteceu o que talvez fosse o único tipo de reconciliação possível entre a gente. Não foi abraçando, nem chorando junto. Foi só silêncio. Mas um silêncio diferente daquele da mágoa. Era o silêncio de quem sabe que agora cada um vai seguir seu caminho. Caio e Amanda se despediram, voltaram para casa. Lucas ficou comigo. Ficamos sentados na varanda o resto da tarde, falando pouco, ouvindo o rádio, vendo a cidade passar. E eu pensei, às vezes, a vida não dá tudo de volta do jeito que a gente sonha, mas dá o suficiente para a gente seguir em paz. Nos dias seguintes, tudo foi se ajeitando devagar. Lucas começou a frequentar a escola dali perto. O pessoal do conselho tutelar acompanhou. E eu segui com minha rotina. Café cedo, caminhadas, visitas ao Armando, que já estava quase tendo alta. Alguns meses depois, recebi um convite da rádio. Queriam que eu contasse minha história no programa de manhã, ao vivo. Fui até lá, sentei no estúdio pequeno com o microfone na frente e contei. Contei tudo. Não como quem reclama da vida, mas como quem compartilha. Falei do tempo de motorista, dos terrenos, da expulsão, do neto. E no final, quando o locutor me perguntou se eu tinha algo para dizer para quem estava ouvindo, eu só disse: nunca é tarde para começar de novo, e nunca é pouco o que a gente tem se a gente souber valorizar. Hoje, sentado aqui, olhando pela janela da kitnet, com o Lucas já crescido e tocando a vida dele, eu só posso agradecer por tudo. Pela dor, pela luta, pelas voltas que a vida deu. Porque no final, foi tudo isso que me fez quem eu sou. Um velho, mas um velho em paz. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido. E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo. Porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também. Fui chamado de velho inútil no meu aniversário, pelo meu próprio filho. E não foi da boca para fora, não. Foi com todas as letras, na frente de todo mundo, frio, sem abaixar o tom de voz. Mas o que mais me doeu foi o motivo por trás disso. Tudo começou com uma conversa simples, daquelas que pai e filho têm de vez em quando. Ele me chamou no canto, ali mesmo na festa, e começou a dizer que as contas estavam apertadas, que o aluguel estava atrasado, que as crianças precisavam de material para a escola. Até aí, tudo bem. Sempre que pude, eu ajudei. Mas dessa vez, eu expliquei para ele que as coisas também não estavam fáceis para mim. Disse que com minha aposentadoria, eu pagava meu aluguel, minha luz, meus remédios. E que eu não podia mais ficar tirando de onde não tinha. Ele ficou olhando para mim com uma cara estranha,
como se não acreditasse, e foi ali que tudo desandou. Ele se afastou de mim, voltou para a mesa da sala onde estavam os convidados e do nada levantou a voz. Quer saber? O senhor não serve para mais nada, pai. Só fica aí pegando dinheiro da aposentadoria, ocupando espaço. Velho inútil. Silêncio. Silêncio na sala inteira. Eu ainda segurava o garfo com um pedaço de bolo na mão. Respirei fundo e sorri. Sorri bem de leve, sem graça, só para mim mesmo. Terminei de comer aquele bolo, olhando para o chão, e naquele instante eu decidi. Amanhã mesmo eu sumo. Meu nome é Antônio Ribeiro. Sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Nasci em sítio pequeno, família de agricultor, daqueles tempos em que criança já começava a ajudar desde cedo na lavoura. Mas eu sempre quis mais. Com 17 anos, me mandei para a cidade grande e arrumei trabalho como ajudante de caminhão. Foi ali que aprendi a profissão que me acompanharia por 30 anos. Caminhoneiro. Rodava o Brasil de ponta a ponta, e mesmo assim, fiz questão de ser presente com meus filhos. Quando o mais velho nasceu, eu prometi para mim mesmo que ele não ia passar as mesmas dificuldades que eu passei. Dei estudo para ele, dei comida, dei teto, dei tudo o que eu tinha, às vezes até o que eu não tinha. A dona Maria, minha esposa, segurava as pontas em casa enquanto eu estava na estrada. Mulher de fé, de fibra. Foi ela quem segurou o lar enquanto eu rodava. Mas o tempo passou, ela se foi, e eu fiquei. Fiquei velho. Fiquei sozinho. Naquele aniversário, eu já tinha 73 anos, e pela primeira vez na vida, eu percebi que não adiantava mais tentar agradar todo mundo, porque eu estava ali, de pé, na frente de uma mesa cheia de gente, e parecia que ninguém me enxergava de verdade. Só vi rostos abaixando a cabeça, fingindo que não ouviram o que meu filho disse. Nem um olhar de reprovação, nem uma palavra de defesa. Foi nesse silêncio que eu entendi. Eu estava insistindo em pertencer a um lugar onde não me queriam mais. Então, naquela noite, fui para casa, arrumei minhas roupas em 2 malas pequenas, peguei meus documentos, deixei as chaves em cima da mesa e deitei para dormir tranquilo. Não chorei. Não fiquei pensando demais. Eu só dormi, sabendo que no dia seguinte, quando o dia amanhecesse, eu ia embora. E assim foi. Acordei ainda de madrugada, antes de qualquer barulho na rua. O céu estava escuro, só com aquele azul profundo de quem está quase clareando. Peguei minhas malas, botei dentro do carro e fui, sem avisar ninguém. Desliguei o celular, deixei na gaveta da cozinha. Não deixei bilhete, não deixei recado. Apenas fui. Porque às vezes, a coisa mais justa que a gente pode fazer por si mesmo é sumir. Não é por raiva, não é para se vingar. É para ter paz. E eu queria isso. Paz. Não queria mais ser chamado de velho inútil. Não queria mais ser lembrado só quando alguém precisava de dinheiro. Eu sei que, para quem ouve, pode parecer radical. Mas quem já passou por isso, sabe. Sabe como é duro olhar nos olhos de um filho e ver que ele não enxerga mais o pai ali. Só vê um peso. E olha, eu não sou peso para ninguém. Eu lutei demais nessa vida para aceitar esse papel. Por isso, quando liguei o carro e saí daquela rua pela última vez, eu não olhei para trás. Dirigi por horas, sem rumo, até chegar numa cidadezinha do interior, dessas que ninguém dá muita bola. Aluguei um quartinho, simples, com uma cama, uma televisão pequena, uma cozinha improvisada. E foi ali que comecei de novo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. E foi assim, com 2 malas, um nome e uma história longa nas costas, que eu comecei uma nova vida. Porque, meu amigo, às vezes, é só quando a gente desaparece que as pessoas percebem o que perderam. Quando eu acordei naquela primeira manhã, longe de tudo, numa cidade onde ninguém me conhecia, foi como se eu tivesse voltado a respirar depois de anos preso num quarto sem janela. Não tinha mais aquela obrigação de agradar ninguém, nem aquela sensação de que estavam me olhando de lado esperando alguma coisa de mim. Era só eu, minhas malas
e aquele quartinho simples que eu aluguei num bairro afastado, numa cidadezinha chamada Santa Mariana. Não é grande, não é famosa, mas para mim foi refúgio. Eu saí bem cedo para comprar pão, café, coisa para encher a geladeira, e o silêncio da rua me fez lembrar dos tempos de estrada, quando eu dirigia de madrugada e parecia que o mundo inteiro estava dormindo. E naquele silêncio, entre uma padaria e outra, foi que eu comecei a pensar: Antônio, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Mas não foi pensamento de tristeza, não. Foi mais aquela vontade de construir alguma coisa de novo, mesmo já estando velho. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na estrada, é que sempre tem outro caminho para seguir. Naquela primeira semana, eu quase não saí de casa. Fiquei ajeitando as coisas no quarto, arrumando minhas roupas, limpando a cozinha, tentando entender o ritmo do lugar. Eu sabia que cedo ou tarde, alguém da família ia perceber meu sumiço. Mas, para falar a verdade, não fiquei esperando mensagem, nem ligação. Eu tinha desligado o celular de propósito, deixado em casa para não ter tentação de responder. Foi uma escolha consciente. Eu queria silêncio. E tive. A única coisa que me acompanhava era um radinho de pilha antigo que eu comprei no mercadinho da esquina. Ficava ouvindo música sertaneja, aquelas modas de viola antigas, lembrando dos tempos que eu rodava por Minas, Goiás, Mato Grosso. A memória é danada. Quanto mais a gente tenta esquecer certas coisas, mais ela vem cutucar. Numa dessas tardes, mexendo numa das malas, achei uma foto da Dona Maria, minha esposa. Era uma daquelas fotos pequenas, 3x4, que ela tirou para a carteira de identidade, mas que eu sempre carreguei comigo. Quando ela morreu, eu guardei essa foto dobrada dentro da carteira e só agora, mexendo nas coisas, me dei conta que ela estava ali ainda. Fiquei olhando para aquele rostinho sereno dela, aquele olhar firme, e pensei: se a Maria visse o que aconteceu, se ela tivesse escutado o que nosso filho disse... Nem terminei o pensamento. Guardei a foto de novo, dobrei bem devagar e coloquei de volta no bolso da carteira. Era como carregar um pedaço dela comigo. Um lembrete de que eu já fui importante para alguém, de verdade. E foi nesse mesmo dia que, pela primeira vez em muito tempo, eu decidi sair para caminhar sem rumo. Peguei uma rua qualquer e fui andando, só para esticar as pernas. Foi aí que passei em frente a uma oficina mecânica, daquelas bem simples, com cheiro de graxa e óleo queimado. O dono estava lá fora, encostado num carro velho, fumando um cigarro. Ele me olhou, eu olhei de volta, e ele soltou: "Bom dia, chefe. Mora por aqui?" E foi assim que comecei a conversar com o primeiro rosto amigo daquela nova fase da minha vida. O nome dele era Seu Valdir, homem de uns 60 anos, dono da oficina fazia mais de 20. Começamos a trocar ideia ali mesmo na calçada, falando de caminhão, de estrada, de como o mundo mudou. Ele disse que estava precisando de ajuda na oficina, mas que não era nada muito puxado, só olhar uns carros, dar uns palpites de motor, coisa de quem entende. E eu, que sempre mexi com motor de caminhão, não pensei duas vezes. Falei que podia ajudar, sim, só para passar o tempo. No dia seguinte já estava lá, de manhã cedo, com a camisa de manga dobrada e a mão suja de óleo, igual nos velhos tempos. E olha, fazia tempo que eu não me sentia tão vivo. Trabalhar ali não era pelo dinheiro, não. Era por me sentir útil de verdade, sem precisar ficar ouvindo que eu era um peso. Seu Valdir me tratava com respeito, perguntava a minha opinião, escutava. E os clientes também. Ninguém ali queria saber se eu era velho, só queriam saber se eu sabia resolver o problema do carro. E eu sabia. Porque a vida, meu amigo, a vida ensina a gente. E quem já rodou esse Brasil inteiro de caminhão, já viu de tudo um pouco. Foi numa dessas manhãs, ali na oficina, que seu Valdir me perguntou se eu tinha família por perto. Eu só dei um sorriso de canto de boca e disse: tinha. Mas hoje em dia, não tenho mais ninguém, não. Ele não insistiu. Só assentiu com a cabeça e continuou mexendo no motor de um Fusca velho. E eu gostei disso. De não precisar explicar demais. De simplesmente ser quem eu era, sem histórico, sem passado. Só o Antônio ali, mexendo em motor, ouvindo rádio e respirando o cheiro de óleo.
Era uma paz que eu não sentia fazia tempo. Mas a vida tem dessas, né? A gente acha que está escondido do mundo, mas sempre tem alguma coisa que puxa a gente de volta. Foi mais ou menos umas 2 semanas depois que eu mudei para Santa Mariana que, voltando para casa, vi um bilhete na porta do meu quarto. Não era da dona da pensão, nem de ninguém que eu conhecesse. Era só um papel dobrado, preso com um pedaço de fita adesiva. Peguei, abri e estava escrito assim: "A gente sabe onde o senhor está. Precisamos conversar." Nenhuma assinatura, nenhum telefone. Só isso. Eu fiquei ali parado, com aquele papel na mão, olhando para a porta, sentindo o coração bater mais forte. Porque por mais que eu quisesse paz, parecia que o passado não estava pronto para me deixar em paz, não. Naquela noite, depois de encontrar aquele bilhete colado na porta, eu fiquei sentado por horas na beirada da cama, só olhando para o papel dobrado na minha mão. Não era só o recado que pesava, era tudo o que ele trazia junto. A certeza de que, mesmo depois de ter ido embora calado, mesmo depois de ter decidido sumir, alguém da minha família tinha dado um jeito de me achar. Eu fiquei imaginando. Seria meu filho? Aquele mesmo que me chamou de velho inútil? Ou talvez fosse alguém mandado por ele, tentando me puxar de volta para aquela vida de obrigações que eu tinha deixado para trás. Mas, para falar a verdade, eu não queria saber. Eu não queria conversar. Não queria explicação, nem justificativa. Só queria seguir em paz, quieto no meu canto. Mesmo assim, a cabeça da gente não para, né? Passei a noite inteira virando de um lado para o outro, com o papel ali, na mesa de cabeceira, como se ele estivesse me vigiando. Lá pelas 5 da manhã, resolvi levantar, fazer café e tentar clarear as ideias. Fiquei ali, na cozinha apertada do quartinho, mexendo o açúcar devagar dentro da xícara, pensando em tudo o que eu tinha vivido até ali. Lembrei da Dona Maria, dos anos que a gente passou junto, do jeito como ela sempre dizia que família era importante, que devia cuidar um do outro. Mas aí eu pensava, e quem cuida da gente quando a própria família vira as costas? Porque foi isso que aconteceu comigo. E agora, não adiantava mais querer consertar. Quando deu 7 da manhã, peguei minha camisa de manga longa, ajeitei o cabelo do jeito que dava e fui para a oficina do seu Valdir. Mesmo com aquele papel no bolso da calça, resolvi seguir a vida do jeito que tinha decidido, em frente. Cheguei lá, cumprimentei o pessoal e logo peguei uma chave de fenda para ajudar num carro que tinha chegado. Mas por dentro, a cabeça não estava quieta. Eu ficava olhando para a rua de vez em quando, esperando ver alguém conhecido aparecer. Algum rosto da família. Mas nada. E isso foi me deixando ainda mais inquieto. Foi só no meio da manhã que seu Valdir percebeu que eu estava diferente. Ele veio, encostou do meu lado e disse: "Tá tudo certo, seu Antônio. O senhor tá com o olhar meio longe hoje." Eu dei de ombros, sorri de canto e disse que era só cansaço. Mas aí, sem pensar muito, acabei tirando o papel do bolso e mostrando para ele. Seu Valdir leu, franziu a testa e disse: "Complicado, hein? Quer que eu chame alguém, polícia, sei lá?" Eu balancei a cabeça. Não. Não é caso de polícia, não. Isso aí é coisa da minha família. Mas não sei se quero abrir essa porta de novo." E ele entendeu. Só assentiu com a cabeça, guardou o bilhete de volta no meu bolso e disse: "O senhor faz o que achar melhor." Saí mais cedo da oficina naquele dia. Voltei para o quarto, sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando o movimento da rua. Gente passando de bicicleta, crianças indo para a escola, cachorro dormindo no meio-fio. E eu ali, parado, pensando. Foi aí que escutei um barulho diferente. Um carro preto, parado na esquina, com os vidros escuros. Fiquei observando de longe. Não desceu ninguém, mas eu sabia que não era carro de vizinho. Tinha algo estranho. Mais uma vez, a sensação de que estavam me procurando. A partir daquele momento, as horas começaram a passar mais devagar. Eu já não conseguia nem mais dormir direito. E olha que eu sempre fui homem de sono pesado, daqueles que apaga. Mas com aquilo na cabeça, tudo mudou. Ficava ali sentado no escuro, com as luzes apagadas, só ouvindo o relógio da parede fazendo tic-tac. Não sabia se era medo ou só cansaço mesmo. E nesse silêncio,
Me peguei falando sozinho, lembrando da minha esposa, pedindo desculpa a ela, mesmo sabendo que eu não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo. Falei em voz baixa, bem baixinho. Maria, se a senhora estiver me escutando, saiba que eu não quero mais volta não. Eu só quero paz. 2 dias se passaram depois do bilhete e nada aconteceu. Mas o carro preto continuava aparecendo, sempre parado em algum canto, do outro lado da rua, ou dobrando a esquina devagar. Não dava mais para ignorar. Foi aí que tomei minha decisão. Se fosse para me acharem, não iam me pegar desprevenido. Peguei minhas coisas, dobrei tudo de novo nas 2 malas pequenas, só o essencial. Roupa, documentos, a foto da Dona Maria. E no bolso, meu radinho de pilha. Fui até a dona da pensão, paguei o mês adiantado, agradeci e disse que precisava viajar. Ela nem perguntou para onde. Eu gosto desse tipo de gente. Respeita o silêncio dos outros. Às 4 da manhã já estava de pé, mala na mão, pegando o primeiro ônibus que saía da rodoviária. Não importava para onde. O importante era seguir. Porque se eu tinha aprendido alguma coisa naquela vida de caminhoneiro, era isso. Estrada boa é aquela que a gente escolhe, não a que os outros empurram pra gente. E assim, mais uma vez, fui embora. Sem deixar endereço, sem dar explicação. Porque tem hora que a única resposta que a vida merece é silêncio. E dessa vez, foi diferente de quando saí da casa do meu filho. Porque agora, eu não estava fugindo da dor. Eu estava só reafirmando para mim mesmo que ninguém mais ia decidir por mim. Eu já tinha passado dos 70. E mesmo assim, eu era dono do meu destino. Meu nome continuava sendo Antônio Ribeiro, mas a minha história agora era outra. Uma história só minha. E não importava onde eu fosse parar, contanto que fosse longe o bastante para ninguém mais me chamar de velho inútil. Com o passar das semanas, minha rotina naquela cidadezinha foi se tornando quase sagrada. Acordava sempre no mesmo horário, antes do sol nascer, passava o café, ajeitava as coisas do quarto e seguia para o armazém do seu Francisco. Não era uma vida cheia de novidades, não. Mas para quem vinha de uma tempestade, aquele silêncio todo era como um cobertor em noite fria. Simples, mas necessário. Às vezes, sentado na frente do armazém, enquanto as pessoas passavam com sacolas ou bicicletas, eu ficava só observando. Olhava os rostos e pensava: será que um deles também tem uma história guardada igual a minha? Será que também tem família que virou passado? Isso me dava uma paz estranha. Saber que a dor da gente nunca é exclusiva, que sempre tem alguém no mundo vivendo algo parecido. Mas num sábado de manhã, já indo para 4 meses desde que eu tinha sumido, aconteceu algo que me tirou daquela calmaria. Eu estava organizando uns pacotes de farinha na prateleira do fundo quando ouvi a porta do armazém abrir. Não liguei muito porque sempre entrava gente. Mas aí, depois de um silêncio estranho, escutei uma voz familiar. É aqui que ele tá. Na hora, senti o coração parar. Deixei o pacote de farinha de lado e devagar me virei. E ali, na porta, estava meu filho, de braços cruzados, olhando para mim com aquela mesma cara fria do dia do meu aniversário. Atrás dele, uma mulher que eu não conhecia e um rapaz mais novo, devia ser um dos netos que eu nunca tive tempo de conhecer direito. Naquele momento, eu não disse nada. Só fiquei olhando. Porque o que é que se fala para alguém que te chamou de velho inútil? O armazém inteiro ficou em silêncio. Seu Francisco, que estava no caixa, olhava de canto, sem saber se devia interferir ou não. Meu filho deu 2 passos para dentro, tirou o boné da cabeça e disse: a gente procurou em tudo quanto é lugar, pai. O senhor não pode simplesmente sumir assim. Eu respirei fundo, limpei as mãos numa flanela que estava no bolso e com toda a calma do mundo respondi: e por que não? Eu devia satisfação para alguém agora? Ele pareceu ficar sem graça por um instante, mas logo continuou. A gente ficou preocupado. Tem coisa que a gente precisa resolver. Documentos, aposentadoria, essas coisas. Foi aí que eu entendi. Não era preocupação comigo, não. Era dinheiro. Era papelada. Era interesse. E naquela hora, foi como se todo o peso da minha vida tivesse finalmente se ajeitado nos meus ombros do jeito certo. Eu não era mais aquele pai que corria atrás de filho para agradar. Eu era só eu.
E para deixar isso claro, falei devagar, olhando bem nos olhos dele. Vocês demoraram para vir atrás. Mas não foi por saudade, né? Foi por necessidade. Ele baixou o olhar, fingiu que não entendeu e disse: o senhor não pode ficar aqui para sempre. Essa vida não é para o senhor. Tem casa lá em casa, tem neto esperando. Eu dei um passo para frente, deixei a flanela no balcão e falei: sabe o que é, filho? Eu já tive casa, já tive família, já tive neto pequeno chamando de vô, mas quando precisei, quando era só um velho com um prato de bolo na mão, fui chamado de inútil. Agora não. Agora sou só mais um homem vivendo em paz. Ele ficou parado, sem saber o que responder. A mulher que estava com ele puxou pelo braço, querendo ir embora. Mas antes de sair, ele olhou de novo para mim e soltou: o senhor está sendo muito duro, pai. Não precisa ser assim. Eu respirei fundo mais uma vez e disse só: precisa sim. E com isso ele saiu. Sem abraço, sem aperto de mão. Só o som da porta de madeira se fechando atrás dele. E quando o barulho se dissipou, o armazém voltou a respirar. Seu Francisco veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse: fez o certo, seu Antônio. Eu não respondi. Só peguei de novo minha flanela e continuei arrumando a prateleira, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, eu senti uma coisa diferente. Não era tristeza, não era arrependimento, era só certeza. Certeza de que, pela primeira vez na vida, eu tinha feito o que era justo comigo mesmo. E olha, para um velho caminhoneiro que já rodou tanto nesse mundo, isso vale mais do que qualquer festa de aniversário. Na manhã seguinte, acordei com o primeiro raio de sol batendo no rosto, mas o sono tinha sido diferente daquela vez. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu tinha dormido com o peito leve, sem aquele aperto. Era como se aquele encontro rápido e seco com meu filho tivesse colocado um ponto final em algo que já vinha se arrastando por tempo demais. Levantei, fiz meu café preto, forte do jeito que sempre gostei, e fiquei sentado na cadeira da varanda, olhando para o movimento tranquilo da rua, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Não era mais sobre fugir ou se esconder. Era sobre assumir que, de agora em diante, minha vida era outra, sem precisar olhar para trás. Passaram-se mais algumas semanas e a cidadezinha foi ficando ainda mais minha. Os vizinhos já me cumprimentavam pelo nome. As crianças da rua já sabiam que o seu Antônio era aquele que sempre dava um sorriso discreto quando passava. Eu continuei ajudando no armazém, mas agora com outra disposição. Era diferente trabalhar sabendo que você escolheu estar ali. Não por obrigação ou por não ter para onde ir, mas porque realmente queria. E olha, isso não tem preço para quem passou a vida inteira fazendo tudo pelos outros. Mas como sempre acontece, a vida às vezes resolve mandar um lembrete. Numa tarde de sexta-feira, já no final do expediente, eu estava limpando o balcão quando vi um envelope pardo em cima dele. Não era de ninguém da cidade. Peguei, olhei o remetente e lá estava. Nome do meu filho, endereço antigo da minha casa. Não abri na hora. Guardei no bolso da camisa. Terminei de fechar o armazém. E só fui mexer nisso quando cheguei em casa, já com a porta trancada, luz baixa, rádio tocando bem baixinho. Sentei na mesa, abri devagar o envelope e lá dentro tinha uma carta. Escrita à mão, coisa rara hoje em dia. Comecei a ler devagar, linha por linha. Era uma carta fria, sem emoção, falando de documentos pendentes, de contas que estavam no meu nome e que precisavam ser regularizadas. Mais uma vez, o mesmo motivo de sempre. Interesse. Nem uma linha perguntando se eu estava bem, se precisava de algo, se estava vivo ou morto. Só lista de coisas a resolver. E naquele momento, me deu uma calma tão grande por dentro. Era como se a vida estivesse me dizendo: tá vendo? Você fez certo, eles não mudaram, e nem vão mudar. Peguei a carta, dobrei bem devagar e coloquei dentro da gaveta junto com outras coisas que eu já não usava mais. Documentos antigos, fotos velhas, papéis de caminhão que eu nem tinha mais. Coisas do passado, coisas que já não serviam para nada. E foi ali, naquela mesa simples,
com cheiro de café frio e madeira gasta, que eu decidi mais uma vez. Eu não ia responder. Nem carta, nem ligação, nem nada. Não por raiva, não por orgulho, mas porque, depois de tudo, o maior presente que eu podia dar para mim mesmo era exatamente esse: silêncio. E com isso, segui minha vida. Todo dia, no mesmo ritmo. Café, trabalho, caminhada, conversa com o vizinho, até chegar à noite e ouvir o rádio baixinho antes de dormir. E se você me perguntar hoje se eu sinto falta, eu digo que não, porque às vezes a gente só encontra paz de verdade quando aprende a ficar sozinho sem se sentir sozinho. É diferente, entende? Não é solidão, é liberdade. Liberdade de ser só quem você é, sem precisar provar nada para ninguém. E foi assim que os meses viraram anos. Um dia depois do outro, sem pressa, sem cobrança, até que, sem perceber, eu já era parte daquela cidade. Não o pai de fulano, não o avô de cicrano, só o seu Antônio, um homem com história, mas que não precisava mais contar para ninguém. E quer saber? Isso para mim vale mais do que qualquer festa de aniversário cheia de gente que finge se importar. Um ano depois daquele último envelope, eu estava sentado na mesma cadeira da varanda tomando meu café, quando percebi algo engraçado. Fazia tempo que eu não pensava mais no dia do meu aniversário, naquela sala cheia de gente, no bolo, no garfo na mão. A memória ainda existia, claro, mas tinha ficado lá no fundo, quieta, sem me incomodar. Era só mais uma história que eu carregava comigo, como as tantas que eu vivi na estrada, e isso me fez refletir. No final das contas, o que fica da vida da gente é isso. As histórias. Umas a gente conta, outras a gente guarda para sempre. Naquela manhã, resolvi fazer algo diferente. Fechei o quarto, peguei minhas coisas mais importantes, meus documentos, minha carteira com a foto da Dona Maria dobrada lá dentro, meu radinho de pilha, e fui até o cartório da cidade. Chegando lá, pedi para conversar com o tabelião. Era um rapaz jovem, mas me atendeu com respeito, daquele jeito que a gente percebe logo de cara quando alguém valoriza as coisas antigas. Eu sentei, coloquei minha identidade na mesa e disse: queria atualizar umas coisas nos meus documentos. Ele ficou me olhando, esperando que eu explicasse. E foi aí que eu disse, sem rodeio: quero tirar o nome dos meus filhos de tudo. Não quero deixar nada para eles, nem pensão, nem casa, nem conta. Quero que fique tudo para mim enquanto eu viver. E depois, doa para alguma instituição, escola, asilo, qualquer coisa que ajude quem realmente precisa. O rapaz respirou fundo, puxou uns papéis e começou a me explicar como funcionava. Eu assinei tudo com calma, sem pressa, lendo linha por linha. E olha, enquanto assinava, me deu uma sensação de alívio tão grande que eu não consigo nem explicar direito. Era como se eu estivesse finalmente fechando aquela porta, de vez, sem deixar entreaberta. Fechada, trancada e com a chave jogada fora. Saindo do cartório, passei na padaria para comprar um pão doce, do jeito que eu gostava nos tempos de estrada. E ali, sentado no banco da praça, comendo aquele pão, olhando as crianças brincando, eu pensei: é isso, agora eu tô inteiro comigo mesmo. Não precisava mais de desculpa, nem de perdão, nem de reencontro. Não tinha mais nada pendente. Alguns dias depois, seu Francisco veio me chamar no armazém. Disse que tinham deixado outra carta para mim. Eu peguei, agradeci, mas nem abri. Levei para casa, coloquei dentro da mesma gaveta de antes e deixei lá. Porque quando a gente toma uma decisão de verdade, não precisa mais ficar voltando atrás para conferir se tá certo. E eu sabia que tava. No final daquele mesmo mês, fiz questão de comemorar meu aniversário, mas de outro jeito. Comprei um bolo simples, desses de padaria, e levei para a praça. Sentei no mesmo banco de sempre com meu radinho tocando uma moda antiga e ali mesmo comi meu pedaço de bolo em silêncio, olhando para o céu. Não tinha ninguém me chamando de velho inútil, não tinha ninguém para fingir aplauso ou parabéns, mas dentro de mim, pela primeira vez, eu sentia que estava onde sempre quis estar, em paz, comigo mesmo. E assim foi passando o tempo. Um dia depois do outro, sempre igual, sempre simples. E se alguém me perguntar se sinto falta da correria de antes, da família, dos almoços cheios de conversa atravessada, da pressão, das cobranças, eu respondo do jeito mais tranquilo do mundo:
Não sinto falta de nada. Porque aprendi que, às vezes, a maior vitória da vida da gente não é ganhar alguma coisa. É largar o que não faz mais bem. É escolher o próprio caminho, mesmo que seja sozinho. E é por isso que hoje, sentado aqui de novo, contando essa história, eu posso dizer sem peso nenhum na voz: fui chamado de velho inútil no meu aniversário, pelo meu próprio filho. Sorri, terminei de comer meu bolo. E no dia seguinte, mudei de cidade. E não avisei ninguém. E olha, foi a melhor coisa que eu já fiz. Com o passar dos anos, essa certeza dentro de mim só foi ficando mais sólida. Às vezes, no silêncio da noite, deitado na minha cama com o rádio baixo, eu pensava: se alguém me perguntasse hoje quem eu sou, o que eu responderia? E a resposta sempre vinha simples, sem floreio. Sou só o Antônio, homem que cansou de ser bobo e resolveu ser justo consigo mesmo. Não era mais o pai do fulano, nem o avô do cicrano. Era só eu, com minha história, minhas escolhas e meu silêncio. E sabe, isso é uma coisa que muita gente não entende, que depois de uma certa idade, o maior presente que você pode dar a si mesmo não é mais festa, não é mais presente de aniversário. É respeito próprio. É você olhar no espelho e não sentir vergonha do que deixou passar. Depois que me mudei para cuidar da filial do armazém, tudo foi ficando mais estável. Lá, as pessoas me chamavam de seu Antônio do mercado. Eu cuidava das prateleiras, do estoque, conversava com os caminhoneiros que descarregavam as mercadorias. E era sempre do mesmo jeito, sem me meter demais na vida de ninguém e sem deixar ninguém se meter na minha. Com o tempo, até o dono do lugar começou a me tratar como alguém da família dele. Mas família de escolha, não de sangue. Ele dizia: seu Antônio, se um dia o senhor quiser, tem lugar lá em casa para o almoço. E eu agradecia, mas sempre preferia meu canto, meu silêncio, meu café passado na hora. Um detalhe curioso é que, mesmo com toda essa distância da minha família de antes, vez ou outra aparecia alguma notícia. Não porque eu fosse atrás, mas porque o mundo é pequeno e sempre tem alguém que conhece alguém. Uma vez, um vendedor de pneus comentou comigo que tinha um rapaz em outra cidade procurando por um tal de Antônio Ribeiro, caminhoneiro aposentado. Na hora eu só disse: deve ser outro, e deixei para lá. Porque, sinceramente, não fazia mais sentido trazer de volta o que já tinha ficado para trás. E foi aí que, um dia, perto dos meus 80 anos, eu tive a ideia de fazer um testamento. Mas não do jeito tradicional, deixando bens para a família. Não. Eu procurei um advogado da cidade e expliquei: quero deixar tudo o que eu tenho, aposentadoria, poupança, qualquer coisa que sobrar, para a instituição de caridade. Escola pública, hospital, asilo, mas não quero que vá nada para minha família. O advogado estranhou, perguntou se eu tinha certeza. Eu só confirmei com um gesto simples da cabeça. Porque essa era a minha última decisão justa comigo mesmo. Garantir que, até o último centavo, minha vida teria servido para algo além de sustentar quem não me valorizou. Foi depois desse testamento que eu comecei a escrever num caderno as histórias da minha vida. De quando comecei na estrada, de quando conheci a Dona Maria, do dia em que meus filhos nasceram, e até do dia em que fui chamado de velho inútil no meu aniversário. Mas escrevi tudo sem rancor, sem peso, só para deixar registrado. Porque eu sabia que, um dia, alguém poderia encontrar aquele caderno e ler tudo de novo. Talvez um vizinho, talvez alguém do mercado, talvez até alguém da família que um dia resolvesse aparecer. E ali, nas páginas daquele caderno, eles iam entender. O silêncio de seu Antônio não era vazio. Era cheio de história, de estrada, de escolha. E eu segui assim, nos meus últimos anos, vivendo com essa paz. Às vezes, numa tarde mais calma, sentado na varanda, eu olhava para o céu e dizia baixinho: Maria, eu consegui, viu? Consegui ser justo comigo. E isso já basta. Não precisava de mais nada. Nem de festa, nem de abraço falso, nem de palavras que não mudam nada. E assim, a história de quem um dia foi chamado de velho inútil se transformou na história de um homem que soube escolher o próprio final. Sem plateia, sem despedida, mas com dignidade.
Porque no fim das contas, é isso que fica. A gente com a nossa consciência tranquila. E é assim que eu quero que lembrem de mim. Os anos foram passando. E com eles, a certeza de que eu tinha feito a escolha certa só se firmava ainda mais. Era engraçado olhar para trás e ver que mesmo tendo rodado o Brasil inteiro de caminhão, enfrentado tempestade, buraco, assalto, foi só ali, já com a vida quase no final, que eu tinha encontrado uma estrada realmente minha. Uma estrada sem pressa, sem cobrança, só minha. E eu aproveitava cada curva dessa estrada do meu jeito. Acordava cedo, passava meu café, ajeitava as prateleiras do mercado onde eu ainda trabalhava de vez em quando, caminhava pelas ruas conhecidas da cidade. Nada de luxo, nada de novidade. Mas uma paz que, para quem passou a vida inteira dizendo amém para os outros, vale mais que qualquer presente. Até que chegou um dia, perto de completar 83 anos, em que eu acordei mais devagar do que de costume. O corpo já não respondia do mesmo jeito, o passo mais curto, o braço meio dolorido. E foi aí que me dei conta. O tempo realmente tinha passado. Não que isso me assustasse. Eu sempre soube que uma hora ou outra ia chegar esse momento. Mas diferente de muita gente que fica pensando em deixar recado, fazer as pazes, ajeitar o que ficou pendente, eu não tinha nada disso para resolver, porque todas as decisões importantes eu já tinha tomado faz tempo. Foi nesse espírito que, naquela manhã, eu resolvi escrever uma última carta, não para ninguém em especial, só para deixar em cima da mesa, caso um dia alguém precisasse saber por que eu tinha vivido daquele jeito. Escrevi assim, com minha letra torta de caminhoneiro, devagar, sem pressa. Se você encontrou essa carta, é porque já não tô mais por aqui. Não se preocupe. Não precisa chorar, nem fazer festa, nem reunir ninguém. Eu vivi do meu jeito, do começo ao fim. Se algum dia você escutar que sumiram comigo, ou que eu deixei família para trás, saiba que foi escolha minha, porque tem coisa que não se remenda. E às vezes, a única justiça que a gente pode fazer na vida é com a gente mesmo. Eu fui chamado de velho inútil no dia do meu aniversário. Sorri, terminei de comer meu bolo, e no dia seguinte, mudei de cidade e não avisei ninguém. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Não deixei mágoa, só deixei o que não me fazia mais bem. Então, se você está lendo isso, vai viver a sua vida também. Não espera demais para ser justo com você mesmo. Um abraço, de coração, Antônio Ribeiro. Dobrei aquela carta bem dobrada, coloquei dentro de um envelope, escrevi só meu nome na frente e deixei ali na mesa. E depois disso, continuei meus dias do mesmo jeito, cuidando das minhas coisas, passando café, ouvindo meu radinho, ajeitando as prateleiras do mercado. Até que, numa manhã de inverno, já com o vento gelado batendo na varanda, seu Francisco apareceu na porta do meu quarto para me chamar para o café. Mas dessa vez, eu não respondi. Tava ali, sentado na cadeira, com o radinho ainda tocando baixinho no bolso, os olhos fechados, a cabeça encostada no ombro, e um sorriso de quem sabia que tinha chegado onde precisava chegar. Quieto, em paz, no meu tempo. Na manhã seguinte àquela despedida silenciosa, a cidade parecia igual a todas as outras vezes. Padaria abrindo cedo, gente indo trabalhar, bicicletas passando devagar pelas ruas ainda molhadas do sereno da noite. Mas para mim, era como se um ciclo tivesse fechado de vez. Eu já tinha deixado tudo resolvido. Documentos, testamento, carta sobre a mesa. Agora, era só continuar vivendo meus dias no mesmo compasso. E foi assim que comecei a marcar no calendário as datas que realmente importavam para mim. Não mais aniversário, nem datas familiares, mas pequenos marcos. O dia em que eu me mudei para aquela cidade. O dia em que decidi recomeçar de novo. O dia em que finalmente escrevi minha última carta. Era a minha maneira de não esquecer de mim mesmo, sem depender de ninguém para isso. Naquela altura, seu Francisco já estava mais velho também, e vez ou outra me dizia: "Seu Antônio, tá na hora de descansar de vez, né? Ficar só sentado na praça, sem precisar mexer com estoque." E eu sempre respondia do mesmo jeito, com aquele sorriso de canto de boca. Enquanto eu aguentar, eu faço. Parar de vez é que envelhece de verdade. E ele respeitava, deixava quieto.
Era bom ter pelo menos uma pessoa ali que entendia meu jeito sem precisar ficar perguntando demais. Mas teve um dia, diferente dos outros. Um dia em que, pela primeira vez, apareceu alguém no mercado dizendo meu nome completo. Não era mais seu Antônio do Mercado. Era Sr. Antônio Ribeiro, um advogado. Veio até mim, educado, se apresentou, disse que tinha vindo de longe e que precisava falar sobre algumas pendências antigas ligadas ao meu nome, sobre propriedades, contas, essas coisas. Na hora, eu soube que era coisa da família tentando me alcançar de novo, mesmo depois de tanto tempo. O advogado puxou uma pasta fina, começou a explicar que tinham movimentações em meu nome e que alguém da minha família queria entrar em contato para resolver. Eu deixei ele falar. Deixei ele abrir todos os papéis, mostrar tudo, explicar como se eu fosse assinar alguma coisa no final. Mas quando ele terminou, eu só disse: "Moço, o senhor foi pago para vir aqui fazer isso, eu entendo. Mas me escuta bem agora. Eu não tenho mais família. E o que eu tenho, já está tudo resolvido do meu jeito. Não precisa mais trazer notícia de ninguém para mim." Ele pareceu meio desconcertado. Tentou insistir uma última vez. Mas eu fui firme. Apontei para a porta e disse: "Agradeço pelo trabalho do senhor, mas essa conversa termina aqui." Depois que ele foi embora, fiquei sentado um bom tempo ali na frente do mercado, só olhando para a rua, sentindo aquele vento gelado de fim de tarde batendo no rosto. E pensei comigo mesmo, é incrível como, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanto silêncio, tem gente que não entende que tem coisa que não volta mais. Tem porta que, quando a gente fecha, é para sempre. E era exatamente isso que eu tinha feito, fechado a porta. Não por raiva, não por vingança, mas porque a paz da gente vale mais do que qualquer coisa que os outros possam prometer ou tentar arrumar depois que já foi tarde demais. Naquela noite, escrevi mais uma página no meu caderno. Não para deixar nada para ninguém, mas para mim mesmo. Para quê? Se um dia eu esquecesse de tudo, tivesse ali registrado do meu próprio punho. Escrevi: "Hoje tentaram me encontrar de novo, mas não adianta. Eu sigo sendo o mesmo Antônio de sempre, aquele que um dia cansou de ser bobo e resolveu ser justo consigo mesmo." Fechei o caderno, guardei na gaveta junto com a carta e fui dormir tranquilo. E assim, os dias foram seguindo, iguais, calmos, no meu ritmo, com cada pequena coisa no seu lugar. A mesma cadeira de sempre na varanda, o mesmo café preto passado na hora, o mesmo radinho tocando as mesmas músicas antigas. Mas com o coração sempre leve, porque não havia mais nada me puxando para trás. Nada pendente, nada esperando por mim em lugar nenhum. Só eu, minha estrada e meu silêncio. Quando fiz 83 anos, nem lembrei de contar a data para ninguém. Foi mais um dia como outro qualquer. Café passado, caminhada até o mercado, ajeitar as prateleiras, depois voltar para casa e sentar na varanda, do mesmo jeito de sempre. Mas naquele dia, enquanto eu estava sentado ali, olhando o movimento calmo da rua, uma coisa diferente bateu dentro do peito. Não era tristeza nem saudade. Era só uma vontade de encerrar as coisas de um jeito certo, com minhas próprias mãos. De deixar tudo no seu devido lugar, para ninguém ter que decidir nada por mim depois. Eu peguei meu caderno, aquele mesmo onde já tinha escrito tantas coisas, e passei a tarde revisando cada página, cada história anotada. Revi as linhas onde falei da estrada, da Dona Maria, dos meus filhos, da decisão de sumir. E em cada palavra, eu sentia como se estivesse conversando comigo mesmo, conferindo se realmente tinha feito tudo do jeito que queria. Quando terminei de ler tudo, fechei o caderno com calma, respirei fundo e disse em voz baixa: "Agora tá certo." Era minha última revisão. Como um caminhoneiro que para no posto antes da última viagem, só para garantir que tá tudo no lugar. Depois disso, fui até o cartório uma última vez. Não para mudar testamento nem nada disso. Só para confirmar com o rapaz de lá que tudo estava registrado, que nenhuma pendência ia sobrar. O moço me recebeu com aquele mesmo respeito de sempre, e quando eu disse: "Só quero confirmar as coisas, para não deixar bagunça quando eu não estiver mais aqui", ele entendeu de primeira. Olhou meus papéis,
confirmou tudo. E no final disse: "O senhor viveu certo, seu Antônio." Eu só sorri, sem precisar dizer mais nada. Era só isso mesmo que eu queria, ter certeza de que estava tudo em ordem. Na volta para casa, parei na padaria, comprei meu pão doce e meu café e sentei na praça para comer devagar. O vento estava gelado, mas eu não sentia incômodo. Pelo contrário, aquele frio no rosto, junto do cheiro de pão quente, parecia coisa boa. Fiquei observando as crianças correndo, os velhos jogando conversa fora, os casais andando de mão dada. E pensei, cada um tem seu jeito de viver. Esse aqui foi o meu. E foi bom. Foi justo. Porque não é todo mundo que tem coragem de sumir quando percebe que está sobrando. Muita gente fica, engolindo o orgulho, esperando o carinho de quem não quer mais saber. Quando terminei de comer, caminhei devagar de volta para o meu quarto. Cada passo parecia mais pesado, mas não de cansaço. Era como se eu estivesse carregando todas as memórias da vida comigo e fosse colocando cada uma no lugar, uma por uma. Chegando em casa, coloquei o caderno e a carta sobre a mesa de madeira, certinhos, visíveis. Deixei meu radinho do lado, já com a pilha nova. E sentei na cadeira da varanda, do jeito de sempre. Só que dessa vez sabendo que talvez fosse a última vez. Fiquei ali, respirando o ar gelado, olhando para o céu começando a escurecer. Enquanto o sol se punha, pensei uma última vez na Dona Maria. Imaginei ela ali, do meu lado, sentada numa cadeira igual, com aquele jeito calmo dela, e falei em voz baixa, sem medo de que alguém escutasse: "Maria, tô indo, viu? Mas tô indo em paz." E aquilo foi como se tivesse tirado o último peso que ainda restava no meu peito. Ali, naquela varanda, com o céu laranja e o vento batendo, eu fechei os olhos devagar, sem pressa, sem arrependimento. Como quem termina uma viagem longa e finalmente estaciona. Naquela mesma noite, seu Francisco passou na minha porta, como sempre fazia, para ver se estava tudo certo. Bateu, chamou 2 vezes, sem resposta. Quando entrou, me encontrou ali, do jeito que eu tinha planejado. Sentado, tranquilo, com o radinho tocando baixinho, a carta e o caderno sobre a mesa. E ele entendeu na hora que eu já tinha ido. Não fez alarde, não gritou, não chorou. Só baixou a cabeça e disse: "Descansa, seu Antônio." Foi do jeito certo, do jeito que eu sempre quis. Simples, silencioso, digno. Depois disso, a cidade toda ficou sabendo, mas não teve velório cheio, nem notícia em jornal. Só um enterro simples, algumas pessoas conhecidas, o pessoal do mercado, o dono da padaria. Na lápide, como eu tinha deixado escrito no cartório, não tinha sobrenome nem data exata. Só meu nome e uma frase. Escolhi minha estrada até o fim. E assim terminou a história do Antônio Ribeiro, caminhoneiro, pai de família que um dia foi chamado de velho inútil, mas que no final viveu do único jeito que importa, com justiça por si mesmo, até o último dia. Na manhã seguinte ao meu último adeus, a cidadezinha acordou como sempre. Padaria abrindo cedo, crianças indo para a escola, homens encostados na praça jogando conversa fora. Mas entre um olhar e outro, as pessoas já sabiam. Seu Francisco fez questão de avisar do jeito certo, sem espalhar demais, só para quem realmente conhecia meu rosto e minha rotina. E assim, devagar, foi se espalhando que o Antônio do mercado, aquele caminhoneiro que ninguém sabia muito bem de onde veio, tinha partido em paz, do jeito que sempre viveu. Silencioso, justo, dono do próprio destino. Na igreja pequena da cidade, uma missa simples foi rezada por minha alma. Nada de flores caras, nem coroas grandiosas. Só velas acesas e algumas pessoas rezando baixinho. Um ou outro vizinho que lembrava de me ver varrendo a calçada, o rapaz da padaria com os olhos marejados, seu Francisco de cabeça baixa no último banco. Não havia filho, não havia neto, não havia parente nenhum. Mas para mim, olhando de onde eu estivesse, aquilo era o bastante. Melhor ter 3 ou 4 pessoas de verdade do que um monte de gente só para tirar foto e dizer que sentiu falta. Depois da missa, me levaram até o cemitério. Um lugar simples,
com lápides gastas pelo tempo e poucas árvores ao redor. Escolheram um canto perto de uma cerca de madeira, onde o sol da tarde bate mais bonito. A placa já estava pronta, do jeito que eu tinha deixado registrado, sem enfeite, sem data completa, só meu nome e aquela frase que resumia tudo que eu fui. Escolhi minha estrada até o fim. Ali mesmo colocaram minhas coisas do lado, o radinho de pilha, o caderno, a carta. Não era para alguém pegar. Era para ficar ali comigo, como parte da minha história. Dias depois, seu Francisco voltou à minha casa para fechar de vez as portas, entregar as chaves para o dono. Mas antes disso, ele se sentou uma última vez na minha cadeira da varanda, acendeu um cigarro e ficou olhando para o horizonte. Disse em voz baixa, quase num sussurro: "Seu Antônio, o senhor fez do seu jeito até o final, né? Respeito." E deixou lá, na mesa, um bilhete simples escrito de próprio punho. Quem encontrar esse lugar, saiba que aqui viveu um homem que soube quando era hora de partir. Depois disso, trancou a porta, entregou as chaves e seguiu a vida dele. O tempo passou. Meses, anos talvez. E de vez em quando, um ou outro forasteiro passava por ali perguntando por mim. Alguns com rosto de filho, de neto talvez, outros só por curiosidade. Mas sempre recebiam a mesma resposta. Seu Antônio já se foi. Viveu do jeito dele. Morreu em paz. E era só isso que precisavam saber. Nada de contar história demais. Nada de detalhes. Porque no fundo ninguém precisa saber de tudo. O importante é deixar para trás só o que realmente importa. Respeito, memória boa, exemplo de quem não se deixou dobrar pela vida. Dizem que até hoje, quando passa algum caminhão grande pela estrada da cidade, o motorista sempre pergunta no posto de gasolina: "Aqui tinha um caminhoneiro velho, morava por aqui. Vocês conheceram?" E os frentistas respondem: "Era o seu Antônio. Foi embora faz tempo, mas deixou história." E eu gosto de imaginar isso acontecendo. Porque é desse jeito que quem vive de estrada gosta de ser lembrado. Não como alguém parado, mas como alguém que sempre seguiu em frente, até o último quilômetro. E é por isso que, se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra da minha história, eu te agradeço de coração. Não importa se você também já foi chamado de velho inútil, ou se carrega alguma dor parecida. O que eu posso te dizer é que a vida só tem sentido quando a gente aprende a ser justo com a gente mesmo. E se for preciso mudar de cidade, recomeçar, desaparecer, faça. Não para machucar ninguém, mas para lembrar quem você é de verdade, para não deixar que os outros te definam. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.